Jesus possa, que o Senhor Jesus possa alegrar o dia de vocês de hoje, sábado, que venha ser um sábado abençoado na sua vida, pela infinita misericórdia dele. Meus irmãos, o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho é coisa muito séria. Quanto mais eu me aprofundo nas Escrituras, mais coisa eu vou descobrindo sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, sobre as vontades de Deus sobre nossas vidas. E é tremendo, meus irmãos. A gente tem que renunciar a muita coisa. Igual eu falo para os irmãos, eu tenho muita dificuldade de renunciar ao funk. Pensa num rapaz que gosta de um funk música, sou eu. Eu gosto de funk demais. Eu não gosto de funk de palavrão, já gostei muito. Mas hoje em dia eu não gosto de funk de palavrão. Eu gosto mais de um funk assim do MC Careca, Consciente, do MC Marcinho, funk de amor, que fala de amor, entendeu? E eu sou um cara assim muito garrado no funk, tenho pedido Deus para me libertar do funk, porque eu preciso da libertação do funk, de ficar ouvindo funk, porque a palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus fala que a gente deve ensinar nossos filhos o caminho que se deve andar, fala que a gente deve se afastar dos beberrão, dos comilão de carne, daquelas pessoas que todo fim de semana faz um churrasco, bebe uma cachaça, bebe uma cerveja. A gente, quando serve Jesus, quando serve o Espírito Santo, a gente tem que se afastar dessas pessoas, porque não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Então abra suas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 23, capítulo 23 de Provérbios, versículo 12. A palavra do Senhor fala que devemos corrigir nossos filhos. Assim diz a palavra: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos, as palavras do conhecimento, que é a Bíblia Sagrada. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Diz que a gente deve corrigir nossos filhos com vara, para eles crescerem no caminho bom. A gente não deve espancar, mas deve dar umas varadinhas neles para eles aprenderem e saber respeitar o próximo, saber respeitar as pessoas, em nome de Jesus, e saber o lugar deles. E o versículo 14 diz: tu a fustigarás com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Porque se você corrige seu filho ou sua filha, você está livrando a alma deles do inferno, para eles crescerem e não usar uma droga, para eles crescerem e não roubar dos outros, para eles crescerem e não entrar no mundo da prostituição. Então você tem que corrigir eles com vara quando eles começam a errar desde criança. E o versículo 15 diz: a palavra diz, no 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a alma do inferno. E no 13 diz, não retirarás a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso a morrerá. O seu filho não vai morrer de você dar umas varadas nele, entendeu? A Bíblia diz que não vai morrer. Ao contrário, vai ficar um filho obediente. E o versículo 15 diz, filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se ao meu coração sim, o meu próprio. Se o seu coração for sábio, meus irmãos, Deus vai se alegrar de você, porque Deus é nosso Pai, é nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. E o 16, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes o temor do Senhor todo dia. Porque muitas das vezes nós que somos cristãos, essa palavra aqui serviu para mim também. Porque muitas das vezes nós que somos cristãos, somos evangélicos, que somos obedientes a Deus, nós temos que obedecer a Deus em tudo. E nós muitas das vezes tem inveja do cantor de funk, tem inveja de uma pessoa que tem muito dinheiro. A gente fica se perguntando, por que, Senhor? Eles ganham milhões de reais, eles levam a vida luxuosa, e nós que servimos ao Senhor estamos aqui nessa miséria, passando dificuldade, a gente fica sem emprego, a gente tem que matar um leão por dia para colocar comida dentro de nossas casas. Por quê? Então, o que a palavra do Senhor diz? Que a gente não deve ter inveja dessas pessoas, que é rico, que é milionário, entendeu? Porque a gente tem Jesus no coração, entendeu? A gente é obediente a Deus e muitos deles não são. Mas mesmo assim a gente não pode ter inveja deles. A gente tem que ter um coração feliz com Deus e agradecer a Deus por tudo que eles nos dá. Que diz no versículo 17 de Provérbios, capítulo 23. Versículo 17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. A gente não pode ter inveja das pessoas que pecam e que não ficam obedecendo o Senhor Jesus. Pecar, todos pecamos, mas tem as pessoas que não obedecem de jeito nenhum ao Senhor Jesus. A gente não pode ter inveja deles. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes o temor do Senhor todos os dias. Porque deverás a um fim bom,
não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e é sábio de cingir o caminho o teu coração. Então a gente tem que escolher o caminho que a gente deve andar, se é o caminho do bem ou o caminho do mal. E eu hoje em dia estou andando no caminho do bem, que é pregar a palavra de Deus, falar de Jesus para as pessoas, ir na igreja, orar com o pastor, orar sozinho, orar em prol da vida das pessoas. E esse é o meu caminho que eu estou trilhando. 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne. É a parte que eu falei com vocês. Se a pessoa está bebendo muita cerveja, muita cachaça, muito vinho, a gente tem que se afastar deles. A gente não pode ficar junto com eles, porque senão a gente cai na bebedeira também. Senão porque o inimigo é sujo e a gente volta a beber, volta a fumar, volta a prostituir. Então a gente o que tem que fazer? Tem que ficar afastado dessas pessoas. Não porque a gente não gosta deles, a gente ama eles. Ora em prol da vida deles, para eles também ir para a igreja, para eles aceitar Jesus como único suficiente Salvador, para eles parar de beber, parar de fumar, entendeu? A gente ora em prol da vida deles, mas não podemos viver junto com eles, porque a gente é um povo separado por Jesus, um povo obediente, um povo que obedece a Deus, um povo que não bebe, não fuma, não prostitui, que é pecador, porque nós pecamos em pensamento também, mas pelo menos a gente não está fazendo tantas vontades da carne. Olha só, o 23 diz, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Vocês conhecem algum bebelão e algum comilão que é rico? É difícil, por quê? Porque a maioria é pobre, gasta dinheiro com cerveja, gasta dinheiro com droga, gasta dinheiro com tantas coisas e passa até necessidade. Entendeu? Por quê? Porque o versículo 21 diz, de Provérbios capítulo 23, versículo 21 diz, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Aí o 22 diz, ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria, e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegra-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a quem te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Hoje em dia eu estou fazendo isso. Isso aqui, ó. Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu dei meu coração para Jesus e tenho observado os meus caminhos, estou observando minha vida, estou observando a palavra de Deus que eu venho pregar para vocês, tenho observado as escrituras, e Deus tem abençoado minha vida poderosamente, não estou passando fome, estou comendo à vontade, quando eu quero comer lanche eu como, quando eu quero comer açaí eu como, tem dinheiro para comer, antes dinheiro não tinha na carteira, hoje em dia, graças a Deus, não tem muito não, mas tem um pouquinho, né? Já anda já com um pouquinho, antes eu não andava com nada. Mas hoje em dia eu ando com um pouquinho de dinheiro, com 100 reais na carteira, 50 reais, já tem um dinheirinho para me comer um negócio na rua, comer uma coxinha, comer um quibe, beber um refrigerante. Outra hora eu não tinha uns 50 reais na carteira, outra hora minha carteira andava vazia. Mas hoje, pela infinita misericórdia de Deus, eu ando com a mixariazinha no bolso. Por quê? Porque tenho obedecido. Tenho obedecido Deus, tenho obedecido a palavra, tenho ido aprender na igreja. E Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel demais. Então que essa palavra venha ficar gravada nos seus corações, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia de sábado. Deus venha abençoar amanhã, seu domingo. E venha abençoar a sua semana. Que vocês venham ter uma semana abençoada. Paz do Senhor Jesus. E vou ficando por aqui. Deus abençoe.